Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá! Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2024, Dia Nacional da Saúde. É uma alegria contar contigo nessa parceria sonora que sintoniza lutas e vibra gentilezas por uma sociedade melhor. Eu sou Luana Ibelli e junto com a equipe do Brasil de Fato te acompanho nessa edição que abre mais uma semana. Em pauta, vamos destacar temas como ciência, agricultura, saúde, cultura popular e muito mais. Confere com a gente as manchetes do dia. Conferência recoloca a ciência brasileira nos holofotes após 14 anos. Pesquisadora Larissa Bombardi fala sobre herança colonialista no uso de substâncias produzidas por multinacionais europeias. Conferência Internacional sobre a AIDS destaca a necessidade de investimentos e garantia de acesso igualitário a inovações. Bumba Meu Boi, terreiros e tambores. Conheça a Liberdade, o maior quilombo urbano do Brasil, no Maranhão. Além desses destaques, como você sabe, tem muito mais e você confere tudo agora mesmo. Vamos abrir o programa falando da realização da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento reuniu pesquisadores, empresas, entidades públicas e privadas e parte do governo para debater propostas para o futuro. Os principais destaques você pode conferir na reportagem de Alex Mirkan, que acompanhou tudo direto de Brasília. Após um intervalo de 14 anos, o Brasil voltou a realizar uma Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a intenção de traçar estratégias para a próxima década do setor. Entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, boa parte da comunidade científica nacional se reuniu em Brasília para discutir propostas e retomar investimentos e resoluções que foram paralisadas. O físico Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, argumenta. A comunidade científica continua lutando e procurando melhorar a produção científica no país, mas não tinha um planejamento. Então essa conferência teve uma importância grande, porque vai ser lançada, nós vamos, a partir da conferência, tirar resoluções para uma estratégia de ciência, tecnologia e inovação para o país. E temos 2 anos e meio de governo. Nós podemos, depois dessas resoluções, implantá-las ainda dentro de um prazo desse governo. José Valsec, diretor-geral do Instituto Mamirauá, organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é mais específico. Eu sou um crítico muito forte da biodiversidade ser tratada de forma marginal nos últimos anos e das mudanças climáticas ter saído da pauta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, além da gente poder discutir novamente quais são as novas proposições para a CTI no país, a gente está retomando pautas que são de extrema importância para o país como um todo, mas de forma especial para a Amazônia, né, coisa que foi perdida em anos recentes. A 5ª edição da conferência teve uma programação intensa de painéis e debates sobre temas ligados à sustentabilidade, reindustrialização, justiça social e integração regional. Na abertura do evento, no dia 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o primeiro plano sobre inteligência artificial, comprometido em ser totalmente nacional, em língua portuguesa e que leve os riscos à sociedade em consideração. A biomédica Helena Nader, presidenta da Academia Brasileira de Ciências, exalta. Esse plano de ar que o senhor vai receber hoje do CCT busca promover o desenvolvimento inclusivo e apoiar o vasto potencial da inteligência artificial em diversos campos do conhecimento, impactando a produtividade e o comércio global, de forma ética e com equidade, e alinhado com os valores humanos e a sustentabilidade ambiental. O presidente Lula também comentou. A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país, que a gente forme milhões de jovens preparados para esse debate.
Além do negacionismo, que teve graves consequências durante a pandemia de Covid, a ciência brasileira ainda precisa superar um cenário de cortes de investimentos em universidades, em centros e bolsas de pesquisa. De acordo com dados do CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior foi registrada uma ociosidade de mais de 25% nas vagas de mestrado e doutorado desde 2020, o que não significa que trabalhos importantes não estejam sendo desenvolvidos em diferentes áreas estratégicas. Ricardo Galvão exemplifica. Nós temos várias frentes que nós estamos bastante adiantados. Por exemplo, toda a nossa agricultura tropical foi desenvolvida baseada na ciência. Uma grande professora, tem até uma sala aqui, Joana Doberheimer, foi muito importante para desenvolver o método de comparação nitrogênio ao solo. Então eu podia citar vários exemplos assim de que a ciência brasileira se destacou. Mas um problema é que nós não temos ainda uniformidade. Ela está muito localizada em algumas regiões do país. Melhoramos um pouco para o Nordeste, mas falta o Norte, o Centro-Oeste, né? A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, complementa. Investir no combate às mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a transição energética, a transformação digital, a autossuficiência em saúde, na biotecnologia, da superação da fome, da pobreza e da desigualdade, é uma determinação e é um papel essencial que a ciência tem para enfrentar todos esses desafios. A magnitude da conferência também é demonstrada por sua abrangência e alcance. Desde dezembro de 2023, mais de 27 eventos preparatórios envolveram cerca de 100 mil pessoas de diferentes setores e em todos os estados. Uma maneira de tratar com transversalidade demandas específicas e questões mais gerais, como a emergência climática. E também de aproveitar as virtudes e os potenciais do Brasil, conforme explica o presidente do CNPq. Entre os 10 planos estratégicos que nós colocamos um especial para a Amazônia, porque é óbvio que o Brasil tem imensas vantagens. Nós temos o problema do aquecimento global, né? Mas nós não temos implantado ainda a questão do crédito de carbono, fora até do governo. Tem empresas agora no Brasil investindo em plantar florestas nativas em imensas áreas degradadas. Temos uma grande possibilidade de explorar melhor nossa biodiversidade e o Brasil tem que assumir esse protagonismo. João Valsec conclama. Se não foi feito no passado e hoje, existe uma sensibilidade, um entendimento por parte do Estado que essas ações já deveriam ser implementadas e estão fazendo agora, vamos fortalecer esse movimento. A gente não pode deixar recuar novamente, a gente precisa que de fato esses planos sejam produzidos agora para ser implementados nos próximos anos, porque senão o efeito vai ser muito maior do que o que a gente já está vendo, e já é drástico, sobre a população brasileira. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Impressionante se deparar com a denúncia de que a ciência no país estava sendo deixada de lado nos últimos anos. Se com recursos e atenção ainda temos disputas dentro do setor, como imaginar esse cenário mais recente no país? Realmente um campo fértil para o negacionismo e a falta de ética e compromisso com a população. Você conhece ou já ouviu falar no termo colonialismo químico? Ele é utilizado pela pesquisadora Larissa Bombardi, que estuda o funcionamento do comércio mundial de agrotóxicos. A palavra faz referência aos diferentes impactos desses produtos entre países e continentes. Aqui no Brasil, por exemplo, os números de permissividade são muito maiores quando comparados com países europeus. Por trás disso, grandes corporações comerciais estrangeiras dominam o setor e ganham cifras bilionárias. E um paradoxo específico chama a atenção da pesquisadora nesse cenário. É que a importação do veneno gera muito lucro para empresas de países que, ao mesmo tempo, restringem o uso em seu território. É justamente o desenho desse fluxo atual que pode ser visto como uma nova forma de exploração entre povos e nações. A autora do livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico, Larissa conversou com o Brasil de Fato. Ela foi entrevistada por Beatriz Draghi Ramos no podcast BDF Entrevista. Na conversa, ela explicou mais sobre o conceito de colonialismo químico. Eu vou fazer um paralelo, vamos dizer assim, com o período histórico do colonialismo mesmo e vou usar o exemplo da escravidão para poder ilustrar por que eu estou usando colonialismo. Durante 3 séculos, a gente viu
a escravização de seres humanos sendo feita pelos europeus, não é isso? Eles é quem controlavam o comércio de pessoas escravizadas e lucravam com isso, para trazê-las para cá, para produzir cana-de-açúcar e outros gêneros, ou explorar minerais, e que eram enviados para a Europa, né, naquele momento. E eu costumo dizer o seguinte, a Europa naquele momento, sobretudo no final desse período histórico colonial, já estava discutindo relação de trabalho, né? A gente já estava no capitalismo, né? E ao mesmo tempo estava lidando com, tinha essa contemporaneidade entre o capitalismo industrial a todo vapor na Europa, discussão de relações de trabalho na Europa, e ao mesmo tempo a escravização, né, de pessoas no Brasil. Então, veja, a Europa, ela se beneficiava desse comércio de pessoas, né, da escravização de seres humanos, avançava, de alguma forma, nesses territórios que hoje são, né, os nossos países, os países da América Latina, e, no entanto, no próprio território europeu, né, sob a luz, digamos assim, né, do liberalismo, a relação de escravidão não era tolerada na Europa, mas a Europa se beneficiava disso. Então, qual é o paralelo que eu quero fazer? Né? De dizer o seguinte, veja, a gente tem hoje, né, de jogar luz sobre essa enorme assimetria, porque falar em assimetria, falar em desigualdade, falar em diferença, não é suficiente para mostrar a profundidade dessa grande e abissal e desumana assimetria entre Brasil e União Europeia, por exemplo, quando a gente fala dos agrotóxicos. Então, hoje, a gente tem uma Europa que tem uma regulação própria para agrotóxicos, REACH, R-E-A-C-H, que é uma sigla em inglês para a regulação europeia de produtos químicos. Então, ela, de alguma forma, está numa bolha em relação a muitos agrotóxicos, sobretudo aqueles que são chamados de HHPs, que é uma sigla em inglês para agrotóxicos altamente tóxicos. E, no entanto, ela produz e comercializa essas substâncias que são proibidas no próprio território. Então, eu fico à vontade para usar essa palavra como uma metáfora, mas eu vou além, porque eu penso que não é uma metáfora, e eu vou dizer por que não é uma metáfora. Então, a gente tem uma Europa que hoje se beneficia do comércio, a Europa controla hoje 30% das vendas mundiais de agrotóxicos, ela vende para os países substâncias que ela não tolera no próprio território, ela é protegida pela atual regulação internacional para isso, e eu vou dizer por que também. Existem hoje 3 convenções mundiais para substâncias tóxicas, de Basel, de Roterdã e de Estocolmo, nenhuma delas é especialmente direcionada para agrotóxicos, todas as outras substâncias tóxicas entram nessas convenções, e dentre elas, né, dentre essas convenções, há uma estrutura jurídica, há um acordo que se chama PIC. PIC também é uma sigla em inglês, Prior Informed Consent, que significa que consentimento de autorização prévia, né, que é isso. É o fato de que os países, quando o Brasil, por exemplo, vai importar uma substância que é proibida na Europa, ele dá a sua anuência. Então, há esse acordo internacional de que quando um país importa uma substância que é proibida do país que está exportando, o país que importa tem que dar sua anuência, ele tem que dizer, estou informado e dou o meu consentimento. Então, do ponto de vista legal, a Europa está protegida para exportar essas substâncias. Eu mesma participei num debate no Parlamento Europeu, em que um representante da Comissão Europeia estava lá para discutir isso que eles chamam de double standard, que é isso, esses 2 pesos e 2 medidas, o que vale para mim não vale para os outros. Então, foi perguntado a essa pessoa da Comissão Europeia por que a União Europeia continua exportando substâncias que não são permitidas no próprio território. E o representante da Comissão Europeia disse o seguinte, não, mas a União Europeia não exporta o que os países não querem importar. Então, o que acaba acontecendo é que essa própria regulação, ela tem um caráter colonialista também, eu vou poder dizer isso, entende? Porque protege os interesses da União Europeia ou dos países que controlam a produção e exportação dessas substâncias, embora essas substâncias não sejam toleradas no próprio território.
Então, e avançando nesse tema do colonialismo. Então, o que acontece? No colonialismo histórico, né, a gente teve todo esse processo de acumulação primitiva que se deu por meio do colonialismo, quer dizer, esse acúmulo de recursos, né, na Europa, particularmente na Inglaterra, que se deu pela expoliação, pelo genocídio, pela pilhagem dos recursos naturais da América Latina, e a gente vê algo paralelo acontecendo hoje. Como que a gente reatualizasse, digamos assim, essa acumulação primitiva por meio, de novo, desse avanço sobre os territórios indígenas, por meio da grilagem de terras. Então, quando a gente vê que, por exemplo, em muitos casos criminosos, quando há esses casos criminosos de uso de agrotóxicos como armas químicas nos conflitos fundiários, e a gente vai ver que a substância utilizada foi produzida justamente por uma dessas empresas sediadas na União Europeia, fica claro um mecanismo que remete ao período colonial, ou seja, um deslocamento dessa agricultura capitalista, hoje capitalista, né? No período da escravidão não posso chamar dessa agricultura de capitalista, mas dessa monocultura, que avança sobre áreas de camponeses, de povos originários, utilizando como arma, nesse avanço, nessa violência dos conflitos fundiários, utilizando como arma uma substância que é proibida no território em que ela foi produzida. Bem, e o colonialismo não existe sem a colonialidade. O que é essa colonialidade? Essa marca, essa mazela que nos marca todos enquanto sociedade no Brasil, que está na nossa formação sócio-territorial e que está presente até hoje. O que é isso? Esse enorme controle, esse monopólio de terras que a gente tem no Brasil, em que 1% dos proprietários controla 50% das terras e que escolhe o destino do que vai ser, do que serão essas terras no Brasil. E essa oligarquia, ela é ultra representada. E isso é um grande drama. O Brasil é um país que é majoritariamente urbano, se a gente for pensar em termos da população, mas o interesse dessas oligarquias rurais que congregam os interesses das grandes corporações de produção de agrotóxicos, eles estão ultra representados no nosso Senado, na nossa Câmara dos Deputados, isso no nosso país e também nos demais países latino-americanos. Então, a gente vive um drama que tem a ver com as nossas entranhas, com as nossas raízes coloniais, entende? Que não foram superadas, a gente não superou isso. O racismo estrutural existente no Brasil é reflexo dessa estrutura colonialista. Então, o fato de, no Brasil, a gente ser permissivo, para dizer pouco, com relação aos agrotóxicos, né, da gente ser leviano, né, de alguma forma criminosos, talvez, a gente talvez, inclusive, possa usar essa expressão quando a gente olha para o fato de que 20% da população contaminada no Brasil são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, num país que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preza, em primeiro lugar, pela vida da criança. Então a gente vê uma construção que atende o interesse, de novo, repetindo um padrão colonial, repetindo um padrão colonialista. A gente tem uma oligarquia que controla politicamente o país, que representa esse grande controle, esse monopólio das terras no Brasil, que se afina com os interesses externos. Então, se eu volto para o período colonial, eu diria, né, com os interesses desse grande comércio de escravos, diria o professor José de Souza Martins que o comércio de pessoas escravizadas era mais lucrativo do que a produção de cana, a produção de café, por exemplo. Então, a gente tem, de novo, uma oligarquia que controla as terras, que é politicamente ultra representada, como que eu vou dizer, ultra representada é pouco, né? Que se representa de uma forma com muito mais postos do que aquilo que a população brasileira efetivamente significaria, em termos de composição rural e urbana, e que se associa, de novo, né, na época colonial, com os grandes comercializadores de pessoas escravizadas, e hoje as grandes empresas que controlam sementes e agroquímicos, desde fertilizantes até os agrotóxicos, né? Que, aliás, são, em grande parte, as mesmas, né? As empresas que controlam as sementes controlam também os agrotóxicos. Larissa Bombardi também comentou o cenário em que o uso desses agrotóxicos está inserido.
ela destacou os avanços capitalistas no campo e suas consequências, como as perdas na produção de alimentos. Bem, eu tenho discutido e trabalhado com a seguinte ideia, de que o alimento, a agricultura na sociedade capitalista, particularmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ela é cindida, eu diria assim, ela é dividida, ela não é mais necessariamente sinônimo da produção de alimentos. Então, grande parte da agricultura no mundo hoje é uma agricultura voltada ou para a produção de agroenergia ou para a produção de commodities, que são coisas estranhas à alimentação. Eu vou dizer por quê. Então, primeiro, diante da crise climática, discute-se a questão dos combustíveis verdes. E o que é um grande problema, porque a gente não discute o padrão de consumo, a gente não discute o padrão de transporte e vai, supostamente, estou usando aspas aqui, substituir o combustível fóssil pelo combustível de origem agrícola, como se isso fosse uma substituição que trouxesse um benefício ambiental que, na verdade, não traz. E não traz porque a gente está transformando a terra, que é a base da produção de alimentos, em um substrato para a produção de energia. E de que jeito? Por meio da monocultura. E quando a gente fala em monocultura, necessariamente a gente está falando da utilização de agrotóxicos, porque a monocultura ela vai na contramão da organização da própria natureza. A natureza ela é em si biodiversa e impor à natureza o monocultivo é, obviamente, impor uma alteração, uma desarmonização que vai implicar que essas plantas vão estar potencialmente suscetíveis a insetos, a fungos, a outras, digamos assim, ao evento da chegada intensiva de ataques, entre aspas, de novo vou usar essa palavra entre aspas, indesejáveis nessa produção de monocultura. Então, o que tem acontecido é que, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o advento do maquinário agrícola, da tecnologia, da produção de agrotóxicos que eram utilizados com outras finalidades, inclusive bélicas, durante a Segunda Guerra, e quando vai se direcionar isso para a agricultura, o que acontece é que, do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo, abre-se a possibilidade para o capitalismo avançar na agricultura também, porque até então isso não acontecia. Então, até então, os alimentos, a produção agrícola, particularmente, posso dizer, naquele momento, a produção de alimentos era feita majoritariamente pelos camponeses. Então, o que começa a acontecer é que com essas indústrias, elas passam a se apropriar indiretamente da renda da terra, daquilo que a terra dá, dos frutos da terra. Então, por exemplo, quando um camponês, vou pensar mesmo num camponês, ou mesmo um capitalista, seja um camponês ou um capitalista, quando uma parte da renda dele é direcionada para a compra de fertilizante químico ou para a compra de agrotóxicos, significa que essas indústrias, elas não estão necessariamente no campo produzindo, mas elas se apropriam de uma parte da renda que é produzida no campo. Então, há um mecanismo daquilo que o professor Ariovaldo Nobelino de Oliveira chama de subordinação da renda da terra ao capital. Então, obviamente que o capitalismo ele avançou na indústria, porque é onde tem a possibilidade de controle, de previsão, de padronização. E a natureza, ela é um empecilho, digamos assim, para a produção capitalista, porque ela é cíclica, ela é sazonal e ela é, em grande medida, imprevisível, né? Então, ela sempre foi um entrave, vamos dizer assim, para o capitalismo. Com o desenvolvimento tecnológico, em parte, controla-se alguns desses aspectos, por exemplo, com a monocultura, com a padronização dos cultivos, com o uso intensivo dos fertilizantes químicos, dos agrotóxicos, etc., mas, obviamente, que há um risco, né? O risco está implícito. Então, essas indústrias elas não lidam diretamente com o risco, mas elas conseguem avançar porque elas se apropriam dessa renda. Então, esse é o mecanismo da agricultura hoje nessa sociedade capitalista. Então, o que tem acontecido é que, com esse enorme controle das terras por uma pequena oligarquia, essa oligarquia decide, digamos assim, os destinos da terra, né, do uso da terra no Brasil. Então, hoje a gente tem no Brasil uma área que equivale à Alemanha só em soja, mais de 90% dessa soja transgênica, o que significa que, e como uma grande parte das sementes transgênicas no Brasil são sementes também preparadas para receber herbicidas,
A gente tem hoje uma área do Brasil do tamanho da Alemanha em cultivos transgênicos que recebem agrotóxicos. Então, é uma decisão que é tomada, só é tomada porque a gente não enfrentou o tema da questão agrária. É uma questão que está na raiz dos grandes problemas sociais, seja no campo, seja na cidade, e também ambientais. Então, o Brasil nunca lidou com isso de fato. A gente não fez a reforma agrária necessária. Como diria o professor José de Souza Martins, o campesinato brasileiro é um campesinato que nasce sem terra. É um campesinato excluído. O final da escravidão não significou acesso à terra às pessoas que foram escravizadas. Ao contrário, significou exclusão. Então, é uma sociedade que se constrói na exclusão. E nessa construção dessa exclusão, esse avanço legal e ilegal sobre as terras, né? O Brasil, a gente sabe sobre a grilagem de terra, a maneira como essa grilagem de terra permite o avanço dessa agricultura capitalista, estrutura-se, né, de forma ilegal, em grande parte de forma ilegal. Então, o que passa a acontecer é que essas terras, né, os destinos dessas terras, eles têm sido para a produção de commodities, essas mercadorias que são comercializadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro, que tem o seu preço, né, estabelecido nesse grande cassino internacional, eu diria, e para a agroenergia. E aí? E o que acontece com a produção de alimentos? Ela decaiu. Então, as áreas de arroz, feijão, trigo e mandioca, por exemplo, caíram muito. Feijão, a área para cultivo de feijão diminuiu 40%, de arroz, se eu não estou equivocada, diminuiu 30%. Então, todos os 4 pilares da alimentação brasileira tiveram sua área diminuída. O Brasil importa feijão há 10 anos. Para mim, isso é o maior símbolo, né, do escândalo, né, e mostra o quanto essa agricultura não alimenta a população. O preço dos alimentos, eles flutuam ao sabor do mercado, né? Do mercado internacional, inclusive. Por isso o Brasil importa. O Brasil também exporta, mas importa. Então, é uma lógica que não está voltada para a segurança e para a soberania alimentar. E, portanto, né, e ainda mais, né, é uma agricultura que não nos alimenta. A fome aumentou no Brasil nos últimos 10 anos. A gente sabe disso, dobrou nos últimos 10 anos, obviamente que recrudesceu nesse período da pandemia, mas ela vem aumentando. E acho que um dado que é fundamental e que elimina de uma vez por todas essa falsa ideia de que essa produção agrícola alimenta o país é o fato de que a população rural tem mais fome do que a população urbana. A média de população com fome no Brasil hoje é em torno de 10% da população brasileira, 8% no meio urbano e 12% no meio rural. Então, a população rural passa fome. Então, esse é o maior exemplo de que a gente não está produzindo alimentos para a população brasileira. A gente não está alimentando a população brasileira. E a Terra tem que cumprir a sua função social. O planeta é finito, né? A gente tem que escolher o que a gente quer. A segurança e a soberania alimentar? Eu acho que é isso que a gente quer. Larissa Bombardi também comentou sobre a atuação do governo federal. A jornalista Beatriz Draghi Ramos lembrou que em 2023, o governo Lula aprovou 555 agrotóxicos. O número até apresenta uma queda de 15% em relação a 2022, época da gestão Bolsonaro. Mas, apesar disso, esse número de aprovações é o terceiro maior da série histórica, iniciada há 24 anos. Bem, eu penso que o governo está tratando isso de forma diferente. Claro, é um escândalo, né? Ser o terceiro maior número de aprovações, claro que é um escândalo, que é triste a gente ver isso acontecer, mas eu também acredito que há mudanças pela frente. Então, por exemplo, o governo, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está resgatando o tema da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA, que está resgatando o plano de produção orgânica e agroecológica. Então, isso está em pauta no governo. É muito diferente do governo ultraconservador de extrema-direita, em que isso não era tema, né? Mas é óbvio que é um desafio. Então, nós falávamos sobre o colonialismo e a colonialidade. A colonialidade é uma marca que atravessa o país, mesmo durante os governos progressistas. Então, é algo que os governos progressistas também têm que lidar. Não é algo superado assim que um governo progressista se elege. Então, há avanços, por exemplo, eu poderia dizer que o Ministério do Desenvolvimento Agrário selou compromissos com hospitais públicos, por exemplo, em São Paulo. Então, o deputado Paulo Teixeira
e o professor Fulvio Scorza viabilizaram contratos com hospitais em que a alimentação hospitalar vai ser fornecida por produtores agroecológicos, por pequenos produtores. Então isso é inovador, isso não existe, isso é uma coisa que pode se espalhar isso em São Paulo, que pode se espalhar pelo país e que seria desejável que se espalhasse pelo mundo. Então a gente obviamente tem avanços, acho que é importante mencionar. O que poderia ser feito? Eu acho que imediatamente, o que a gente tem que almejar? A gente tem que almejar a eliminação da pulverização aérea, uma prática proibida na Europa desde 2009, não é possível, e de qualquer forma, né? Não só por avião, como também por drone, porque a pulverização aérea é a principal forma de contaminação ambiental também. Então, isso é uma prática que tem que ser eliminada. A gente tem que programar a eliminação das substâncias altamente tóxicas. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. O que isso significa? Que a gente está autorizando, entre aqueles agrotóxicos que são mais vendidos no Brasil, os mais perigosos, aqueles que são cancerígenos, que provocam malformação fetal, que provocam alteração hormonal, que provocam infertilidade, que provocam mal de Parkinson, por exemplo, só para falar em 5 graves problemas de saúde. Então não dá para a gente lidar com isso. Então, emergencialmente, eu penso que o que poderia ser feito é isso: banir as substâncias banidas na União Europeia, proibir a pulverização aérea e rever os limites de agrotóxicos, tanto na água quanto nos alimentos. Eu penso que essas 3 medidas são emergenciais no Brasil. E no mundo, né? Eu penso que, como nós falávamos no início, a atual regulação internacional para as substâncias tóxicas, ela é incipiente. E eu vou usar esse adjetivo com muita tranquilidade, porque eu posso dizer o seguinte, que essas 3 convenções mundiais, elas cobrem um rol de apenas 3% dos agrotóxicos utilizados no mundo, né? O número de agrotóxicos internacionalmente banidos corresponde só a 3% do volume total, do número total de agrotóxicos autorizados. Então, é nada, né? É quase nada. Então, eu penso que a gente precisa caminhar na direção de uma regulação internacional para agrotóxicos. Tenho trabalhado nisso, coordeno hoje uma aliança que se chama IPSA, uma sigla em inglês, International Pesticides Standard Alliance, uma aliança internacional para a padronização de agrotóxicos, que visa, obviamente, como objetivo final, a eliminação programada dessas substâncias, que não vai ser feito do dia para a noite, que envolve muitos elementos, mas que deve priorizar durante esse caminho a eliminação, né? Durante esse caminho de eliminação programada dessas substâncias, deve ver um padrão, deve haver um padrão de limite de resíduo de agrotóxicos, deve haver um padrão para proibição de agrotóxicos, porque enquanto, por exemplo, a União Europeia já proibiu ou nunca autorizou uma quantidade de 269 agrotóxicos, o resto do mundo mal chega à casa dos 30, outros nem à casa dos 100 agrotóxicos. Então é algo muito grave e a gente precisa, eu penso, também em nível internacional, caminhar nesse sentido. Por isso que a gente organizou essa conferência em Brasília no dia 27 de junho, sobre essa necessidade dessa padronização de agrotóxicos, e vai realizar outra em Bruxelas em outubro desse ano. Então, a ideia é que a gente traga esse debate para o âmbito internacional, porque não é possível que o mundo viva com regras tão díspares, em que uma grande parte da humanidade, especialmente dos países do Sul, esteja submetida a um impacto dos agrotóxicos de forma diferente daquela da população dos países do Norte. As propostas de punição para empresas e empresários que intoxicam a população também entraram na entrevista. Larissa Bombardi lembrou um caso nos Estados Unidos e a esperança de iniciativas nesse sentido pelo mundo. Esse é um caminho também que deve ser considerado, sim, porque normalmente as empresas se isentam da responsabilidade, mas a gente sabe que, ao fim e ao cabo, elas são as próprias responsáveis pelo que vem acontecendo. Então, uma fotografia clara de o quão as empresas são responsáveis é o fato da Bayer hoje, nos Estados Unidos. A Bayer é uma companhia alemã que comprou a Monsanto, que era uma companhia estadunidense, que está sendo processada na esfera dos bilhões de dólares em função dos casos envolvendo câncer por exposição a glifosato. Então, é algo que caminha. Tem uma entidade muito importante que se chama Justice Pesticide,
que está sediada na França, mas que tem representantes no mundo inteiro e que faz parte hoje, é uma instituição parceira do IPSA, dessa aliança global que eu mencionei, que congrega casos na justiça envolvendo agrotóxicos, que congrega informações sobre agrotóxicos e justiça envolvendo processos contra as empresas ou de outra ordem. Então, é um tema que cresce, é algo importante e que deve merecer lugar central também no combate. As empresas têm que ser responsabilizadas. A gente não pode, como tem sido feito, responsabilizar as vítimas. Eu me lembro claramente da ex-ministra da Agricultura, do governo Bolsonaro, afirmando que os camponeses se intoxicam muitas vezes porque eles fumam, eles manipulam os agrotóxicos e depois fumam. Isso é algo triste que a gente tenha que lidar com esse tipo de narrativa no Brasil, quando a gente sabe muito bem o descontrole da maneira como essas substâncias são utilizadas. As companhias não se responsabilizam por isso, e tanto é fato que as contaminações por agrotóxicos, elas não estão restritas ao universo do manejo no ambiente de trabalho, que a gente tem um número de bebês de 0 a 1 ano que se intoxicam com agrotóxicos no Brasil. Então, é algo que sai da esfera das relações de trabalho e contamina a população brasileira de uma forma muito cruel, especialmente as crianças e os adolescentes, e nós estamos submetidos a uma exposição crônica, eu diria, a essas substâncias. Então, a gente precisa olhar isso sob uma outra perspectiva e entender que a população é vítima, que os trabalhadores são vítimas e que as empresas devem sim ser responsabilizadas pelos efeitos, seja na saúde humana, seja na saúde ambiental. Vale lembrar que aqui ouvimos alguns trechos do BDF Entrevista. A versão completa está no site da Rádio Agência BDF. E é bem fácil encontrar. Primeiro você acessa radiobrasildefato.com.br. Depois, na página, basta procurar o ícone do BDF Entrevista. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O Bem Viver conta com uma rede de parcerias em cada pedacinho do país e temos um recado importante nesse sentido. É que essa aliança pode ficar ainda maior contando com a sua ajuda para conhecer e compartilhar essa informação. É o seguinte, é possível retransmitir o Bem Viver na grade de programação de mais rádios pelo Brasil. Hoje são 378 emissoras recebendo as edições diárias e compartilhando a nossa produção em todo o país. A lista dessas rádios você pode conferir na matéria de divulgação do Bem Viver. Basta entrar em radiobrasildefato.com.br e procurar o texto mais recente do programa. Com isso, nós aproveitamos também para mandar um alô a todos e todas que estão nessa parceria incrível com a gente. E olha só essa dica, se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar. Também é só entrar em radiobrasildefato.com.br, lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E não esqueça, estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Agora a gente destaca um pouco das Olimpíadas em Paris. E o Brasil ainda entra na programação desta segunda-feira na modalidade de vela. Outra disputa marcada para hoje é nas oitavas de final do tênis de mesa com equipes femininas. O trio brasileiro formado por Júlia Takahashi, Bruna Alessandra e Bruna Takahashi encara a Coreia do Sul. O confronto está marcado para as 15h no horário de Brasília. O assunto agora é a 25ª Conferência Internacional sobre AIDS, que foi realizada na Alemanha entre 22 e 26 de julho. O encontro reuniu as principais lideranças científicas e sociais no combate à AIDS em todo o mundo.
E o alerta feito foi para a necessidade de investimentos e garantia de acesso igualitário a inovações. Embora esteja diminuindo a passos lentos do ponto de vista global, a epidemia de AIDS cresce em diversas regiões do mundo. Problemas históricos, como os altos níveis de infecção em parte do continente africano, começam a ver soluções. Mas o avanço de políticas conservadoras amplia os números em outros locais. Alguns deles são o leste europeu, a Ásia Central, o Oriente Médio, o norte da África e a América Latina. A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Dulce Ferraz, acompanhou de perto as discussões. Ela comentou o assunto no podcast Repórter SUS. A reportagem é de Nara Lacerda, do Brasil de Fato, e Juliana Passos, da Fiocruz. E aí tem uma série de motivos para isso, né? Conflitos, guerras, um retrocesso muito grande em políticas de direitos humanos, por exemplo, em relação ao usuário de drogas, né? Então tem uma série de fatores, mas em geral, o que a gente vai ver? Sempre que há violações de direitos humanos, há crescimento de epidemia de AIDS. Né? Então, assim, não adianta a gente ter os melhores e mais eficazes medicamentos se a gente continuar violando os direitos das pessoas que as impedem de ter acesso ao mais básico, inclusive o acesso à saúde. No ano passado, o número de novas infecções no mundo chegou a 1.300.000. Isso de acordo com dados do Programa Conjunto da UNAIDS, as Nações Unidas sobre HIV/AIDS. O resultado está muito distante da meta estabelecida para 2025, que seria baixar as contaminações para 370.000 por ano. A conferência tratou dos avanços científicos já disponíveis para conter o avanço da doença. Mas existe a percepção de que o alcance dessas inovações é muito limitado. A abrangência necessária precisa considerar mudanças no mercado e nas políticas sociais. A garantia de direitos também permeou o evento e foi temática central, como conta a Dulce Ferraz. Como foi dito pelo representante da sociedade civil na abertura da conferência, não está ficando mais fácil, pelo contrário, parece que está ficando bem complexo, assim, esses movimentos que querem fazer retroagir direitos, então movimento antigênero, movimento anti-ciência, anti-vacina, tudo isso que tenta fazer retroagir direitos prejudica a resposta, prejudica algumas populações mais do que outras, né? Então volto a mencionar a população de pessoas trans, como uma população que tem sido duramente atacada em vários países do mundo. Então, nos Estados Unidos existem hoje estados onde é proibido um médico prestar cuidados do que a gente chama de afirmação de gênero, né? Então, os cuidados necessários médicos para o processo de transição. Em outros países, isso é menos agressivo do que uma proibição legal, mas existem maneiras também de se boicotar esse tipo de cuidado, que tem toda uma associação direta com a prevenção do HIV, a gente tem ciência para mostrar isso, né? Enfim, então, continua sendo uma luta acabar com o estigma e discriminação no campo do HIV. Assim, a gente ainda não conseguiu superar isso. Acho que essa é uma síntese de alguns dos desafios que temos pela frente. No caso do Brasil, os dados mais recentes sobre a epidemia indicam que em 2021 ela apresentou queda geral, mas há cenários muito preocupantes. Entre homens de 15 a 29 anos, o índice está em expansão. Mais de 50% dos novos casos foram registrados entre jovens de 25 a 29 anos. Somente em 2021, foram registradas quase 29.000 infecções pelo vírus em pessoas com idades entre 15 e 39 anos. A quantidade de homens foi de cerca de 22.000 e de mulheres de aproximadamente 6.000. Dulce Ferraz faz um alerta sobre os impactos das políticas conservadoras no país. Há muitos anos, o Brasil foi deixando de ter educação sexual nas escolas, né? Faz bastante tempo, assim, desde lá pelos 2010, a coisa começou a esmorecer e foi esmorecendo. Muita resistência dos setores conservadores, muita pressão, né, das casas legislativas contra a educação sexual nas escolas, né? Quando a gente sabe que é isso que permite as pessoas aprenderem a se proteger de todos os tipos de risco, né? Dos abusos sexuais, né, das infecções, enfim. Né? Então, acho que esse aspecto a gente também não pode perder de vista. Além do que, uma grande dificuldade de todos nós que já
estamos envelhecendo, de entender as novas formas das pessoas se relacionarem, os usos dos aplicativos, enfim, que já estão aí há bastante tempo, mas cada geração vem chegando e vem encontrando suas formas de se relacionar. E não é só aplicativo, é rede social, tudo tem um novo papel que a gente, e quando eu digo a gente, estou pensando aqui bem amplamente mesmo, pesquisadores, gestores, profissionais de saúde, profissionais de educação, pais, mães, né? Temos uma dificuldade de captar, compreender, discutir. Então, realmente, quando a gente fala de que precisa participação para construir a resposta, isso é realmente uma necessidade. E jovens são muito frequentemente excluídos, considerados incapazes. Fazer pesquisa jovem abaixo de 18 anos é uma dificuldade grande do ponto de vista ético, né? Em geral, a gente precisa de aprovação de pais e mães, etc. Enfim, então tem, assim, acho que tem um nó bastante complexo aí para a gente ir desenrolando, para ir melhorando a situação da juventude, entendendo que todos nós temos responsabilidades nesse desenrolar do nó aí. Outros assuntos comentados pela pesquisadora você confere na íntegra no Repórter SUS. Essa e outras edições estão na página da Rádio Agência BDF, no endereço radiobrasildefato.com.br. O Repórter SUS é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Vamos com o noticiário internacional, agora direto de Pequim. Em julho, foi realizada na China a terceira plenária do Comitê Central do Partido Comunista. O encontro deu origem a resoluções que devem impactar a economia e o desenvolvimento do país até 2029. Vamos ouvir agora na reportagem de Mauro Ramos. Aprofundar reformas na educação, na estrutura fiscal, nas áreas científica e tecnológica foram algumas das metas estipuladas pelo 20º Comitê Central do Partido Comunista da China em sua terceira sessão plenária. Cada comitê central tem um mandato de 5 anos e, neste período, são realizadas 7 plenárias. As terceiras plenárias, em geral, marcaram grandes mudanças no país. Foi assim em 2013, na terceira plenária do 18º Comitê Central. O encontro definiu como prazo limite para obter resultados decisivos o ano de 2020, o que foi cumprido, por exemplo, no caso da erradicação da extrema pobreza, tirando quase 99 milhões de pessoas dessa condição nesse período. Outro exemplo foi do processo de reforma e abertura sob o líder Deng Xiaoping, como conta o analista geopolítico Victor Gao, que inclusive trabalhou como tradutor de Deng na década de 80. Em 1978 foi realizada a terceira plenária do 11º Congresso do Partido, que foi um evento tão importante que agora é considerado um ponto de virada no desenvolvimento moderno chinês, porque nessa terceira plenária a China decidiu adotar a reforma e a abertura ao mundo exterior, o que foi uma reviravolta completa no país. As metas colocadas na plenária que aconteceu agora são até 2029, quando a República Popular da China completará 80 anos. O diretor do Instituto de Economia Quantitativa e Tecnológica da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Li Xuesong, afirma que uma orientação na resolução dessa plenária é a de passar de investir em capital físico para investir em pessoas e capital físico de forma igual. Ele explicou que o investimento nas áreas de educação e saúde fortalecem a seguridade social e promovem o aumento da renda dos moradores urbanos e rurais e o crescimento do grupo de renda média. Isso, segundo o economista, vai promover o ciclo virtuoso de produção, distribuição, circulação e consumo. Os investimentos nessas áreas não são apenas sobre educação, mas também envolvem assistência médica, saúde e cuidados com os idosos. Todas elas contribuem para o conceito mais amplo de capital humano. Atualmente há muitas incompatibilidades e também escassez nessas áreas. Por exemplo, há uma alta demanda por assistência médica e educação de alta qualidade entre o público, mas a oferta é insuficiente, indicando um potencial de investimento significativo nessas áreas. Além disso, para cuidados com os idosos, nessas instalações são inadequadas. Portanto, há uma lacuna significativa no investimento em capital humano. Isso em diferentes estágios do ciclo de vida humano, incluindo educação, saúde, assistência médica e os cuidados com os idosos na China. O desenvolvimento das novas forças produtivas de qualidade na China tornou-se uma prioridade. A taxa de matrícula no ensino superior da China vem crescendo constantemente, chegando a superar 60% em 2023.
Há mais de 200 milhões de trabalhadores qualificados na China, dos quais 60 milhões são altamente qualificados. Porém, há uma escassez de talentos altamente qualificados nas áreas de tecnologia e inovação. Victor Gao comenta. A China realmente quer apostar muito na ciência e na tecnologia para garantir que os avanços científicos e a criatividade de todos os tipos sejam o principal motor do nosso crescimento econômico. Porque a China não é apenas a segunda maior economia do mundo. A China está, na verdade, nas posições de liderança de quase todos os setores de manufatura, incluindo muitos avanços tecnológicos. Além disso, a China, nos últimos anos, produziu mais patentes do que qualquer outro país. E a qualidade dessas patentes também vem constantemente aumentando. A resolução também afirma que será promovido um novo modelo de desenvolvimento para o setor imobiliário. A ideia é que o sistema habitacional ofereça apoio tanto para aluguéis quanto para a compra de moradias. O setor imobiliário cumpriu um papel importante na economia chinesa nas últimas décadas, chegando a responder por 25% a 30% do PIB do país. Mas o setor também acumulou endividamento. Recentemente, o governo central chinês fez uma série de ajustes no setor, no bojo das medidas para conter a chamada expansão desordenada do capital. Yang Zhiyong, do Centro de Pesquisa em Finanças Públicas e Tributação, fala sobre a reforma no setor. De uma perspectiva de reforma, agora enfatizamos a construção do novo antes de descartar o antigo. Podemos antecipar que o setor imobiliário vai evoluir de acordo com os princípios básicos do novo modelo de desenvolvimento que é proposto por essas reformas. Como indústria, o setor imobiliário continua sendo uma parte indispensável da economia nacional e tem um futuro promissor. No entanto, ele não se desenvolverá da mesma maneira extensiva que antes. Após a plenária, o presidente chinês Xi Jinping já teve reuniões com autoridades do partido e militares, nas quais pediu que sejam estudados e implementados os princípios da resolução do Comitê Central. De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos. Agora quero te lembrar algo bem importante. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Para o mundo inteiro, estamos na internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Bumba Meu Boi, Terreiros e Tambores. Vamos conhecer agora o maior quilombo urbano do Brasil. É o Quilombo da Liberdade, localizado no Maranhão. Com 160 mil habitantes e o reconhecimento em 2019, a comunidade é berço de grupos de cultura tradicional. A reportagem é de Gabriela Moncal. Terreiros, clubes de reggae, grupos de bumba meu boi, tambor de crioula, cacuriá e outras brincadeiras tradicionais do Maranhão são marca do Quilombo da Liberdade, considerado o maior quilombo urbano do Brasil. O complexo é composto pelos bairros Camboa, Diamante, Fé em Deus, Liberdade e Sítio do Meio. Foi reconhecido como quilombo urbano pela Fundação Cultural Palmares em 2019. É ali que fica o terreiro de Iemanjá, do tambor de mina, religião criada no Maranhão. Fundada por Jorge Babalaô, essa é a mais antiga casa do tipo que existe dentro do quilombo. Biné Gomes Abincó, presidente da Federação de Umbanda e Culto Afro do Maranhão, conta um pouco da história desse terreiro do qual é filho. Em 58 abre o terreiro de Iemanjá, na Fé em Deus. Pai Jorge nasceu na Fé em Deus, nesse quilombo. E ele foi seguindo, e aí começa a luta contra a intolerância, a violência, de tudo que nós e nossos ancestrais sofreram por ser de terreiro, por ter um terreiro aberto. Nós também já passamos por esse processo, principalmente ele, que veio muito antes, que muitas das vezes a polícia vinha, parava os tambores. A poucos metros dali fica o barracão do mais antigo boi de zabumba do quilombo, com 98 anos, o Bumba Meu Boi da Fé em Deus.
Mencionada na imprensa pela primeira vez em 1861 como um estúpido e imoral folguedo de escravos, a brincadeira do Bumba Meu Boi é hoje considerada a maior manifestação cultural do Maranhão. Dos 5 estilos ou sotaques que existem de boi, o de Zabumba é considerado a matriz, de onde todos os outros vieram. É nesse que mestre Tunico brinca desde os 8 anos de idade. É uma brincadeira que eu gosto, que eu amo, uma brincadeira que tira a gente do sério, quer dizer, que a gente tá com qualquer problema, vai brincar, aquilo, parece que... E outra coisa, chegou o São João, se eu não brincar, pronto, aí não fico satisfeito. Outro grupo que tem uma mulher à frente é a Turma dos Crioulos, o mais antigo tambor de crioula de São Luís. Moradora do Quilombo da Liberdade há 50 anos, Mestra Rosa lembra quando a região nem tinha sido aterrada. Liberdade tem muitos grupos, muitas danças, entendeu? Então é um lugar para o seu patrimônio, que tem muita gente que veio mesmo do Quilombo, né, Alcântara, de outro lugar. Então ficou que mora muita gente que veio do interior, aí Quilombo do interior e ficou no Quilombo da Liberdade. Porque aqui eu moro aqui desde o tempo que era maré, aqui tudo era maré, os barcos de Alcântara encostavam bem assim. Entendeu? A ocupação da área do Quilombo da Liberdade toma corpo quando, com o fim da escravidão, no fim do século XIX, proprietários de terra impulsionam a industrialização da região. Ali foi instalado um complexo de fábricas têxteis, incluindo a Companhia de Fiação e Tecidos de Cânhamo, atraindo um grande fluxo migratório. Em 1918, é inaugurado, numa área que antes pertencia à escravocrata Anastácia Pereira, o principal local de abate de bois para distribuição de carne na região. A maior parte dos moradores atuais são descendentes daqueles que migraram no começo do século XX do norte da ilha, da Baixada Maranhense e dos quilombos de Alcântara. Binéa Bincó lembra que é assim que contam os mais velhos até hoje. Tinha um matadouro modelo, que eles chamavam, que era o matadouro onde eram abatidos os bois. Era o maior matadouro que tinha. Daqui distribuía para toda São Luís e até outras cidades carne todos os dias. E o mar batia na porta do matadouro. Esse momento desse reconhecimento do Quilombo Urbano Liberdade, pela certificação, pelo MINC e pela Fundação Palmares, isso é muito importante para a gente, além de resgatar essa luta que nós temos quanto à cultura popular e a religiões de matriz africana e a cultura religiosa. Então, foi feito um inventário, e nesse inventário são mais de 200 manifestações só nessa área do Quilombo. De São Luís para a Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Nada melhor do que fechar essa edição do Bem Viver com essa experiência tão rica. A gente lembra que congressos e encontros científicos são importantes e devem ser sempre garantidos. Ao mesmo tempo, é preciso preservar e valorizar as manifestações tão grandiosas e pulsantes como o Quilombo Liberdade. Aliás, o nosso conhecimento está presente na ciência ética e também nas palavras faladas e memórias dos povos tradicionais. O Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98.9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa é comigo, Luana Ibelli. O roteiro foi com Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
Com muita gratidão, eu me despeço de você e amanhã, terça-feira, o Lucas Weber está de volta aqui na apresentação do Bem Viver. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.